Salve galera, eu sou o Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso curso de Primeiro Reinado que acabou de ser finalizado. Bom, esse curso ele possui 7 aulas e elas foram organizadas com aquelas narrativas visuais que vocês sabem é característica marcante de História e Ação. Eu sou uma pessoa extremamente visual, eu preciso ver para entender melhor as coisas. E eu acabo produzindo as minhas aulas exatamente dessa forma, e eu acho que os alunos entendem muito melhor a matéria com esse tipo de metodologia. O curso está organizado assim, deixa eu consultar minha cola. Aula número 1. Na aula número 1, nós vamos analisar a Constituição da Mandioca e o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte por Dom Pedro I. Na aula número 2, nós analisamos a Constituição de 1824, que foi outorgada, imposta por Dom Pedro I. Na aula número 3, nós analisamos as características do poder moderador, que foi um quarto poder criado por Dom Pedro I, centralizando os poderes em suas mãos. Na aula número 4, nós vamos analisar o funcionamento das eleições durante o primeiro reinado, e você vai ficar conhecendo o critério censitário, algo que vai ser fundamental para você entender diversas aulas de geografia, filosofia e sociologia também. Na aula número 5, nós analisamos os diversos fatores que ocasionaram a crise econômica, uma grave crise econômica durante o primeiro reinado. Na aula número 6, nós analisamos a Confederação do Equador, uma das mais graves revoltas ocorridas durante o Brasil Império. E nós fechamos com a aula número 7, com a abdicação de Dom Pedro I, ou seja, os motivos, os fatores que levaram Dom Pedro a renunciar ao trono de imperador do Brasil, dando início assim ao período regencial. Por fim, eu queria deixar um recado para vocês. Aqui nesse vídeo tem uma descrição em que você pode cadastrar o seu e-mail. Dessa forma, toda vez que tiver um novo vídeo ou um novo texto de blog de História e Ação, você será avisado e não vai perder nenhuma novidade sobre o nosso trabalho. Então, espero que vocês aproveitem o curso, tenham uma boa aula, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Oi, pessoal! Eu sou o Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas e você está assistindo a aula número 1 sobre o Primeiro Reinado, momento inicial do Brasil Império, período compreendido entre os anos de 1822 e 1831. Nós temos duas imagens em destaque nessa aula. Podemos dizer que elas representam os dois dos principais símbolos do Estado Nacional Brasileiro, que estava em processo de construção. A primeira imagem é o brasão imperial. Ele foi o principal símbolo da monarquia brasileira, que esteve em funcionamento entre os anos de 1822 e 1889. Então, toda vez que você visualizar essa imagem, deve associá-la imediatamente ao período histórico conhecido como Brasil Império, que teve início logo depois da Declaração de Independência em relação a Portugal, em 7 de setembro de 1822. A nossa segunda imagem é a pintura que retrata Dom Pedro I. Ele era herdeiro do trono português, declarou a independência do Brasil e foi o nosso primeiro imperador. Na verdade, boa parte dos acontecimentos do primeiro reinado estavam relacionados com as decisões tomadas por Dom Pedro I. Bom, para início de conversa, toda vez que um país conquista a independência, uma das primeiras coisas a serem feitas é a elaboração de uma Constituição, ou seja, elaborar um conjunto de leis, normas e regras para organizar o funcionamento de um Estado independente. A Constituição é a lei máxima que limita os poderes e define os direitos dos cidadãos. Nenhuma outra lei produzida dentro do país pode entrar em conflito com a Constituição. O Brasil declarou a sua independência política em relação a Portugal em 1822 e no ano seguinte tiveram início as reuniões da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, a reunião dos deputados que iriam discutir e elaborar as novas leis do Brasil Império. O primeiro projeto de elaboração das leis que iriam organizar o funcionamento do Estado brasileiro ficou conhecido como Constituição da Mandioca, apresentado no ano de 1823. Os deputados que fizeram parte da Assembleia Constituinte planejavam para o Brasil
uma organização política em que houvesse a submissão do poder executivo ao poder legislativo. Em outras palavras, o imperador deveria respeitar a autoridade do parlamento, que, por sua vez, iria comandar politicamente o Império Brasileiro. Dom Pedro I tinha ideias absolutistas, ou seja, ele defendia a concentração dos poderes políticos nas mãos do imperador e, portanto, não gostou nem um pouco da proposta que estava sendo discutida. Além disso, as primeiras reuniões da Assembleia Constituinte previam que o sistema eleitoral brasileiro adotaria o critério censitário. Em outras palavras, isso significa que para ter o direito de votar ou de ser eleito, o indivíduo deveria apresentar uma renda mínima equivalente a 150 alqueires de mandioca. Por isso, esse projeto ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Este projeto de Constituição foi quase totalmente rejeitado por Dom Pedro, principalmente na parte que tinha a intenção de limitar os seus poderes. Fazendo uso da força, ou seja, com a utilização de armas e soldados, Dom Pedro I fechou a Assembleia Constituinte e dissolveu o parlamento. Este episódio ficou conhecido como Noite da Agonia. Os deputados que reagiram ao golpe do imperador foram presos e expulsos do Brasil. Então, depois dessa demonstração de força e poder, Dom Pedro I resolveu escrever por conta própria a primeira Constituição brasileira, de acordo com seus critérios pessoais. O Brasil só teria a sua primeira Constituição no ano de 1824. Suas principais características serão apresentadas em nossa próxima aula. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Oi, pessoal! Eu sou o Jenner Cristiano, do canal História e Ação Humanas, e você está assistindo a aula número 2 sobre o Primeiro Reinado, período compreendido entre os anos de 1822 e 1831, e que faz parte da história do Brasil Império. Nós terminamos a aula anterior falando sobre o projeto conhecido como Constituição da Mandioca, ou seja, as primeiras reuniões realizadas pela Assembleia Constituinte, que tinham a intenção de limitar os poderes de Dom Pedro I, fazendo com que ele tivesse que respeitar a autoridade do parlamento. Dom Pedro rejeitou prontamente essa possibilidade, mandou fechar a Assembleia Constituinte e dissolveu o parlamento. A partir de então, ele mesmo escreveu, ele mesmo elaborou a primeira Constituição brasileira, de acordo com seus critérios pessoais. Suas principais características são apresentadas a partir de agora. Em primeiro lugar, a primeira Constituição da história do Brasil foi outorgada no ano de 1824. Isso significa que não houve votação para a aprovação do documento. Ela foi imposta pelo uso da força por Dom Pedro e deveria ser seguida e obedecida por todos. Em segundo lugar, ficou estabelecida a monarquia constitucional hereditária. O primeiro imperador brasileiro seria o próprio Dom Pedro, devendo o próximo imperador adquirir essa condição hereditariamente, ou seja, tratava-se de uma posição passada de pai para filho, de geração em geração. A Constituição de 1824 manteve a escravidão no Brasil. Em muitos países vizinhos na América Latina, tão logo foi declarada a independência em relação à Espanha, houve a abolição da escravidão. Para atender aos interesses das elites proprietárias de terras, Dom Pedro I manteve a escravidão e retardou o desenvolvimento do trabalho livre em nosso país. A Constituição de 1824 estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Brasil. Seguindo as mesmas características da tradição religiosa de Portugal, que era um dos países mais católicos do mundo, Dom Pedro I manteve o catolicismo como sendo a única religião oficial do Estado brasileiro. A Constituição de 1824 também estabeleceu que a Igreja seria uma instituição atrelada ao Estado por meio do padroado e do beneplácito. Não havia separação entre Igreja e o Estado brasileiro. De acordo com o padroado, o imperador era o padroeiro, o protetor e defensor da Igreja Católica no Brasil. Já o beneplácito
estabelecia que antes de qualquer documento oficial da Igreja Católica vigorar no Brasil, deveria antes passar pelo consentimento e autorização do imperador. Outra característica fundamental da Constituição de 1824 foi a criação do poder moderador. É sobre ele e outras características da Constituição de 1824 que iremos falar em nossa próxima aula. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Salve, galera! Eu sou o Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas e você está assistindo a aula número 3 sobre o Primeiro Reinado, a primeira fase da história do Brasil Império. Antes de continuar, eu gostaria de deixar um recado rapidinho. Se você está gostando de nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adicione nos favoritos. Você estará nos dando uma grande ajuda e assim teremos condições de produzir ainda mais conteúdo para todos vocês. O ponto de maior destaque da Constituição outorgada em 1824 por Dom Pedro é, sem sombra de dúvidas, a criação de um quarto poder, chamado por ele de moderador, poder moderador. Então, vejamos como ficou a divisão dos poderes durante todo o período do Brasil Império, que começou em 1822 e teve fim em 1889. Em primeiro lugar, temos o poder executivo, o poder responsável pela execução das leis e pelo governo do Brasil Império. Este poder era exercido diretamente pelo imperador Dom Pedro I, que comandava todas as províncias, auxiliado por seus ministros. Localmente, o poder executivo era exercido pelos presidentes de província. Aqui, uma breve observação. Quando o Brasil era colônia de Portugal, a divisão administrativa era feita por capitanias, tais como Capitania de Minas, Capitania de São Paulo, etc. e tal. Quando o Brasil conquistou a independência, as capitanias transformaram-se em províncias. Então, a partir do Brasil Império, falamos em província de Minas Gerais e província de São Paulo. Para facilitar a compreensão, é como se os presidentes de província fossem os atuais governadores dos estados brasileiros. O poder judiciário, o poder responsável pelo julgamento das leis e sua adequada aplicação, era feita pelos tribunais e pelos juízes. O grande problema era que tais juízes eram escolhidos pelo próprio imperador. Em outras palavras, os juízes eram homens de confiança do imperador e raramente entravam em conflito com suas decisões. O poder legislativo, o poder responsável pela elaboração das leis, era exercido pelos senadores e pelos deputados. O cargo de senador era vitalício, ou seja, até o fim da vida. Além disso, os senadores eram escolhidos pelo imperador a partir de uma lista tríplice, com os 3 nomes mais votados na eleição. Agora vem a grande novidade, a criação do poder moderador por Dom Pedro I. O poder moderador foi criado pela Carta Constitucional de 1824. Ele estava acima dos outros 3 poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário. Sua função seria intervir sempre que houvesse divergências ou disputas entre os outros poderes, moderando a relação entre eles, além de coagi-los a aceitar suas decisões. O poder moderador era de uso privativo do imperador. Dito de outra maneira, o imperador era a única pessoa que podia exercê-lo. Na prática, o poder moderador significou o estabelecimento de um governo absolutista no Brasil, uma vez que o imperador exercia diretamente e indiretamente funções e autoridade em todos os níveis de poder. Em outras palavras, o poder moderador, exercido pelo imperador Dom Pedro I, estava acima de todos os outros poderes. O poder moderador concentrou todas as decisões nas mãos do imperador. Cabia aos poderes executivo, legislativo e judiciário apenas cumprir e obedecer tudo aquilo que era estabelecido pelo detentor do poder moderador. Resumindo, o poder político ficou centralizado na pessoa do imperador, tal qual fosse um governo absolutista.
As províncias ficaram totalmente dependentes das decisões tomadas por Dom Pedro I. Os governos provinciais não poderiam dar sequer um passo sem antes receber a autorização do imperador. Esse excesso de centralização política foi praticamente virado ao avesso durante o período regencial, um dos períodos mais conturbados da história do Brasil Império. Em nosso próximo vídeo, vamos analisar as principais características do processo eleitoral durante o primeiro reinado. Salve, galera! Eu sou o Gêner Cristiano, do canal História e Ação Humanas, e você está assistindo a aula número 4 sobre o primeiro reinado, a primeira fase da história do Brasil Império. Na aula de hoje vamos falar sobre o funcionamento das eleições durante o primeiro reinado, período compreendido entre 1822 e 1831. O sistema eleitoral adotado no Brasil Império foi baseado no critério censitário. Critério censitário significa que o indivíduo precisa comprovar uma renda mínima para ter o direito de participar das eleições, seja como eleitor ou como candidato. Obviamente, a exigência de comprovação de uma renda mínima para participar das eleições teve como primeiro resultado a exclusão das camadas populares em relação à representação política no Brasil Império. Em outras palavras, o direito de votar e de ser eleito praticamente ficou restrito aos proprietários de terras, ou seja, povo fora da participação política. Preste muita atenção nessa tela. Veja bem. As eleições durante o Brasil Império eram disputadas em 2 turnos. No primeiro turno, os eleitores com renda mínima de R$100.000 votavam nos candidatos. Os candidatos do primeiro turno das eleições deveriam comprovar a renda mínima de R$200.000. Atenção novamente. No primeiro turno, não era eleito um candidato propriamente dito. Na verdade, os vencedores do primeiro turno seriam apenas os eleitores selecionados para o segundo turno. Dito de outra maneira, na verdade, durante o primeiro turno, as pessoas se candidatavam para serem eleitores no segundo turno das eleições. Essa parte é meio chata, mas, enfim, eu tenho que falar dela, né, gente? Na segunda parte do processo eleitoral, os eleitores selecionados nas províncias com renda mínima de R$200.000 escolhiam os deputados, com renda mínima de R$400.000, e os senadores, com renda mínima comprovada de R$800.000. No caso dos senadores, os candidatos mais votados integravam uma lista tríplice, da qual um nome seria escolhido pelo imperador para ocupar a vaga no Senado vitalício. Em nossa próxima aula, vamos falar sobre a crise econômica ocorrida durante o primeiro reinado. Bom, então, conforme eu disse anteriormente, você está assistindo a aula número 5 sobre o primeiro reinado, a primeira fase da história do Brasil Império. Na aula de hoje, vamos falar sobre a crise econômica no primeiro reinado, período compreendido entre 1822 e 1831. Antes de prosseguir com a aula, eu vou fazer uma solicitação básica. Se você está gostando de nosso canal, então nos ajude. Inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adicione nos favoritos. Com esse pequeno gesto, você estará nos dando uma grande ajuda e assim teremos condições de produzir ainda mais conteúdo para todos vocês. Não deixa para depois não, faz isso agora. Valeu! Quando o Brasil se tornou um país independente, já nasceu vivenciando uma grave crise econômica. Essa crise foi um forte fator limitador para o desenvolvimento e para os investimentos que eram prioritários naquele momento. Aqui nós temos uma importante observação. Preste atenção. Conforme já vimos anteriormente, a independência econômica do Brasil não veio acompanhada de independência política. Em outras palavras, se do ponto de vista político o Brasil podia fazer o que quisesse de sua vida, o mesmo não acontecia com a sua vida econômica. Durante toda a fase do Império, de 1822 até 1889, o Brasil se manteve como um país
agroexportador, latifundiário e dependente do trabalho escravo. Logo nos primeiros anos do primeiro reinado, ocorreu a queda no preço do açúcar e do algodão no mercado internacional, por causa da concorrência com outros países. Ou seja, tinha menos dinheiro entrando em nosso país em virtude da queda das exportações. Além disso, ocorreram elevados gastos na Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828. Fazer guerra custa muito caro, galera. Você tem que contratar mercenários, comprar armas, munições, alimentar e transportar centenas, milhares de soldados de um lado para o outro, e isso custa muito dinheiro. Essa guerra envolveu a disputa entre o Brasil e a Argentina pelo domínio da Cisplatina, território onde hoje fica o Uruguai. O Brasil recorreu a muitos empréstimos internacionais para contratar mercenários para defender seus interesses no conflito. O Brasil foi derrotado e a guerra terminou com a independência do Uruguai, frustrando os interesses dos argentinos e dos brasileiros em relação ao domínio daquele território. No ano de 1825, aconteceu um pagamento a Portugal no valor de 2 milhões de libras esterlinas, a título de indenização pelo reconhecimento de nossa independência. Obviamente, o Brasil não tinha o dinheiro necessário para fazer esse pagamento, e então recorreu novamente a empréstimos concedidos pela Inglaterra. Aproveitando-se da situação, os ingleses negociaram em 1827 a renovação dos tratados de 1810 por mais 15 anos. Isso quer dizer que, até o ano de 1842, a Inglaterra pagaria apenas 15% de tarifas alfandegárias para entrar com seus produtos no Brasil. Dessa forma, o Brasil perdeu dinheiro com a arrecadação de impostos, foi obrigado a observar a continuidade do domínio britânico sobre o nosso mercado interno e ainda viu inúmeras manufaturas brasileiras desaparecerem por não suportarem a concorrência com os produtos ingleses. Atenção! Cabe mais uma importante observação sobre a renovação dos tratados de 1810. Dom Pedro I comprometeu-se, junto aos ingleses, a pôr fim ao tráfico internacional de escravos, ação que ia contra os interesses dos latifundiários. Mas, na verdade, Dom Pedro I nunca cumpriu essa promessa. E para completar o pacote da crise econômica, aconteceu em 1829 a falência do Banco do Brasil. Em 1821, quando Dom João voltou para Portugal, ele havia esvaziado os cofres do banco. A falta de recursos em um momento de tantos gastos decretou a queda do Banco do Brasil no final da década de 1820. Em nossa próxima aula, vamos analisar um dos maiores conflitos do primeiro reinado, a Confederação do Equador. Desde já, o nosso muito obrigado. Um forte abraço, galera, e até a nossa próxima aula. Salve, galera! Eu sou o Gêner Cristiano, do canal História e Ação Humanas, e você está assistindo a aula número 6 sobre o Primeiro Reinado, que, como vocês sabem, é a fase inicial do Brasil Império. Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar especificamente com a Confederação do Equador, que foi um movimento liberal, separatista e influenciado por ideias iluministas. É muito importante a gente estabelecer uma conexão aqui. Não é a primeira vez que ocorre um movimento com essas características na região Nordeste. Isso já havia acontecido em 1798, durante a Inconfidência Baiana, e aconteceu também em 1817, durante a Revolução Pernambucana. Ou seja, a região Nordeste sempre foi muito influenciada por ideias liberais, ideias iluministas, e isso vai entrar em choque com o governo absolutista estabelecido por Dom Pedro I. É isso que a gente vai analisar na aula de hoje. Então, pegue seu caderno, faça as suas anotações e tenha uma boa aula. A gente parte para a captura de tela a partir de agora. Nós estamos na aula número 6 sobre o Primeiro Reinado, a primeira fase da história do Brasil Império. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Confederação do Equador,
ocorrida em 1824, uma das mais importantes revoltas da história do Primeiro Reinado, período que começa em 1822 e termina em 1831. Antes de prosseguir com a aula, eu preciso deixar um recado bem rapidinho. Se você está gostando de nosso canal, então nos ajude. Inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adiciona nos favoritos. Faz isso agora e ajuda no crescimento do canal História Ação Humanas, galera. Valeu! A Confederação do Equador foi uma revolta separatista ocorrida na região Nordeste em 1824 e contou com uma ampla participação das camadas populares. Quando eu digo movimento separatista, isso quer dizer que as províncias que se revoltaram contra o governo de Dom Pedro I queriam se separar do Brasil para se tornarem um país independente. É importante lembrar que a região Nordeste recebia nesse período uma grande influência das ideias iluministas e liberais que inspiraram a Revolução Francesa. A população dessa região sempre se revoltava quando entendia que os seus direitos políticos estavam sendo desrespeitados. Basta lembrar que, em 1817, durante o período joanino, ocorreu a Revolução Pernambucana e Dom João teve muito trabalho para reprimir e interromper o movimento. Tanto é verdade que ele teve que adiar o seu ritual de coroamento como rei de Portugal e do Império Marítimo Lusitano para combater essa revolta. A Confederação do Equador foi uma revolta separatista de grandes proporções, pois contou com a participação das províncias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas. Em outras palavras, quase toda a região Nordeste desejava se separar do restante do Brasil. Os principais motivos para o início da Confederação do Equador serão apresentados a partir de agora. Em primeiro lugar, havia uma enorme insatisfação com o fechamento da Assembleia Constituinte em 1823, com a outorga da Constituição de 1824 e com o estabelecimento do absolutismo de Dom Pedro I. A região Nordeste foi influenciada pelas ideias iluministas desde a Inconfidência Baiana de 1798. O governo absolutista e autoritário do imperador deixava claro que as ideias liberais seriam reprimidas com violência no Brasil. Essa prática de governo beneficiava apenas as elites proprietárias de terra e prejudicava qualquer tentativa de melhorar a vida das camadas populares. Em segundo lugar, a pobreza da população na região Nordeste crescia constantemente, ao mesmo tempo que ocorria o sucessivo aumento dos impostos. Oh, não! Se você se recorda das aulas sobre o período joanino, vai perceber que a população da região Nordeste sofria com o aumento dos impostos e com a política de favorecimento aos comerciantes portugueses. Essa situação não se alterou com a independência do Brasil. Os comerciantes portugueses permaneciam explorando as atividades comerciais em condições privilegiadas e os impostos sofriam aumentos constantes para custear os gastos do governo imperial com as guerras e com os empréstimos internacionais fornecidos pela Inglaterra. Por essas razões, a Confederação do Equador defendia a separação do Brasil e a formação de um governo republicano independente. Os principais líderes da Confederação do Equador foram Paes de Andrade, Cipriano Barata e o Frei Caneca. A repressão imperial comandada por Dom Pedro I foi muito violenta. Houve a contratação de mercenários e de navios estrangeiros para impedir que as províncias da região Nordeste se separassem do Brasil. Isto, por sua vez, implicava em gastar um grande volume de dinheiro que o Brasil não possuía naquele momento. Por essa razão, ocorreu um novo aumento de impostos para financiar mais uma guerra. Oh, não! A revolta terminou com a vitória das forças leais a Dom Pedro e com a execução de Frei Caneca. Em nossa última aula sobre o Primeiro Reinado, vamos analisar a abdicação de Dom Pedro I.
Ou seja, nós vamos entender os motivos que levaram o primeiro imperador do Brasil a desistir de governar o nosso país. Um forte abraço, galera, e até a nossa próxima aula. Salve, galera! Eu sou o Gêner Cristiano do canal História São Humanas e essa é a 7ª e última aula sobre o primeiro reinado, a fase inicial do Brasil Império. Na aula de hoje, a gente vai analisar especificamente a abdicação de Dom Pedro I, ou seja, ele renunciou ao trono de imperador do Brasil. A gente vai perceber que essa abdicação ao trono não pode ser explicada por um único fator. Foram vários critérios que se somaram e tornaram insustentável a governabilidade de Dom Pedro I. Com a abdicação de Dom Pedro, vai ter início um dos períodos mais conturbados da história do Brasil, o período regencial. Então, vamos à aula a partir de agora, pegue seu caderno, faça as suas anotações e tenha uma boa aula. Então, vamos nos localizar. Você está assistindo a 7ª e última aula sobre o primeiro reinado, a primeira fase da história do Brasil Império. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a abdicação de Dom Pedro I, momento em que o imperador desiste de governar o Brasil e deixa como herdeiro o seu filho, que tinha apenas 5 anos de idade em 1831. Antes de prosseguir com a aula, eu vou deixar aquele recado básico. Se você está gostando de nosso canal, então nos ajude. Inscreva-se, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adiciona nos favoritos. Faz isso agora. A gente te ajuda com uma aula bem preparada e organizada e você ajuda a gente também. Valeu! Como nós pudemos ver nas 6 aulas anteriores, vários fatores contribuíram para o aumento da impopularidade de Dom Pedro. A rejeição do imperador pelos diversos grupos da população brasileira foi tão grande que isso acabou tornando inviável a governabilidade do país sob seu comando. Entre as principais razões que levaram à rejeição do governo de Dom Pedro I pelo povo brasileiro estão os seguintes pontos. Em primeiro lugar, ele dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823 com o uso da força militar e impediu os deputados de criarem uma Constituição que limitasse os poderes do imperador. Em segundo lugar, ele outorgou a Constituição de 1824, ou seja, o próprio Dom Pedro I escreveu e impôs a primeira Constituição do Brasil de acordo com as suas próprias crenças e interesses. Em terceiro lugar, ele reprimiu violentamente a Confederação do Equador em 1824, mandando inclusive executar um religioso, o Frei Caneca, um dos líderes do movimento. Em quarto lugar, ele foi o responsável pela assinatura do Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil por Portugal em 1825, acordo que custou ao país um valor de 2 milhões de libras esterlinas a título de indenização pelo reconhecimento de nossa independência. Em quinto lugar, ele foi o responsável pelo desperdício de dinheiro e de muitas vidas com a Guerra da Cisplatina entre 1825 e 1828, guerra da qual o Brasil saiu derrotado e não conseguiu conquistar o território onde hoje fica o Uruguai. Some-se a isso o envolvimento do imperador na questão sucessória do trono português a partir de 1826. Lembre-se, Dom Pedro I era o imperador do Brasil e, ao mesmo tempo, herdeiro do trono de Portugal. Quando ele passou a se interessar pela disputa pelo trono de Portugal, acabou levando as elites políticas a questionarem se o Brasil era mesmo a prioridade número 1 de Dom Pedro. Em meio a todos esses acontecimentos extremamente desfavoráveis ao imperador, ainda ocorreu o assassinato do jornalista Líbero Badaró, responsável pela edição de um jornal que fazia severas críticas às práticas de governo de Dom Pedro. Obviamente,
O suspeito número 1 por essa morte era o imperador, fazendo aumentar ainda mais a sua impopularidade perante o povo. Não podemos deixar de citar o episódio conhecido como Noite das Garrafadas, ocorrido em 13 de março de 1831. Após o assassinato do jornalista Líbero Badaró, o imperador fez uma viagem até a província de Minas Gerais para tentar recuperar seu prestígio político. Ele não obteve sucesso e teve que enfrentar diversas manifestações populares nos caminhos por onde passou. No retorno ao Rio de Janeiro, os membros do Partido Português organizaram uma recepção para homenagear e demonstrar o seu apoio político a Dom Pedro I. Os membros do Partido Liberal, formado por brasileiros, compareceram ao local da homenagem, porém, para manifestar a insatisfação com o imperador. Os dois grupos envolveram-se em conflito violento, marcado por pedradas e garrafadas. Por isso o episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas. A situação ficou ainda mais complicada quando Dom Pedro I adotou uma postura desesperada para manter a sua sustentação política. Ele nomeou um ministério formado por membros do Partido Liberal, conhecido como Ministério dos Brasileiros. Mas logo em seguida, esse ministério foi inteiramente demitido, pois os seus membros se recusaram a reprimir com violência as manifestações populares contrárias ao governo de Dom Pedro I. Em seu lugar, foi nomeado o Ministério dos Marqueses, formado por membros do Partido Português que apoiavam Dom Pedro I. Sem um apoio político e militar, não restou outra alternativa ao imperador a não ser abdicar do trono no dia 7 de abril de 1831 em favor de seu filho Pedro, que contava com apenas 5 anos de idade naquele momento. O futuro chefe político do Império Brasileiro ficou sob os cuidados de José Bonifácio, até que ele completasse a idade necessária para assumir o trono. Dom Pedro I retornou para Portugal e morreria em sua terra natal em 1834. Foi assim que terminou o primeiro reinado e teve início um dos períodos mais complicados da história do Brasil, o período regencial, tema de nossas próximas aulas sobre o Brasil Império. Desde já o nosso muito obrigado, um forte abraço galera e até o nosso próximo curso sobre o Brasil Império. Salve galera, eu sou o Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas e você está assistindo a aula número 6 sobre o primeiro reinado, que como vocês sabem é a fase inicial do Brasil Império. Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar especificamente com a Confederação do Equador.